Boa noite, meus irmãos. Que a graça e também a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós essa noite. Irmãos, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 33. O Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 33. Os irmãos, enquanto os irmãos vão abrindo, novamente o aviso para as crianças. A nossa igreja, as crianças cultuam junto com os adultos no momento do culto solene, né? As crianças participam junto com os seus pais, junto com as suas famílias. Mas para as crianças, para facilitar o aprendizado e o entendimento sobre o culto que está acontecendo, elas recebem um guia, né? Uma folha guia com perguntas. E as crianças menores farão desenhos, as crianças maiores poderão escrever alguma coisa, e também os adolescentes também receberão essa folha para que elas tenham uma compreensão melhor do que está acontecendo na mensagem, né? E todas essas atividades são lidas, são compreendidas, e as dificuldades que são abordadas nós entramos em contato, a gente conversa, tá bom? Então, os pais, incentivem as suas crianças a fazerem a atividade. Agora tem até prancheta para facilitar. Pais, peguem os seus filhos e coloquem do seu lado. É um momento em família, né? Então, não deixe criança com criança, deixe os seus filhos do seu lado para que eles façam a atividade e se concentrem no culto. Lucas, capítulo 1, versículos de 26 ao 33. Diz assim a palavra do nosso Deus. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: "Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo." Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: "Maria, não temas, porque hoje achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim." Até aqui a palavra do Senhor. Oremos, irmãos. Magnífico Deus, colocamos, ó Deus, a nossa vida, a nossa devoção, todo o nosso entendimento em submissão nesse momento, Deus, ao teu senhorio, à tua supremacia e ao teu amor. Ó Deus, fale aos nossos corações, nós te pedimos que o Espírito Santo nos convença. Ó Deus, nos dê discernimento e também nos console. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje tem como título As Boas Novas do Reino de Deus. Você gosta de boas notícias? Quem não gosta de receber uma boa notícia? A verdade é que muitas vezes nós recebemos boas notícias de vários lugares. Eu imagino que durante a nossa vida nós recebemos várias boas notícias, mas também algumas que não são tão boas. Mas, de acordo com a nossa realidade, nós começamos a analisar algumas notícias. Se ela é muito boa para ser verdade, né? Ou
se ela de fato é aquilo que está dizendo. Vou dar um exemplo. Quando eu era criança, eu era um menino muito inteligente, eu posso provar. Eu tinha 3 moedas de R$ 1. E é daquelas moedas antigas de R$ 1. Talvez os mais novos não vão lembrar, mas não tinha aquela parte dourada, era aquelas moedas de... Tinha acabado de virar o real, na verdade. E eu tinha essas 3 moedinhas lá, eu tinha ganhado, e eu estava muito feliz, dava para comprar muita coisa. E dava mesmo, dava para comprar muita bala. Só que hoje não dá para comprar, talvez compre 3 balas, ou 6 no máximo. Mas naquela época dava para comprar muita bala. E eu estava feliz com isso. Eu falei, nossa, eu vou comprar um pipa, vou comprar uma bala, vou comprar chiclete, pirulito. Estava feliz. E aí chegou um amigo, talvez não tão amigo assim. E ele me trouxe uma nota enrolada, uma nota de R$ 20. E ela me trouxe assim enrolada e falou, eu troco pelas suas 3 moedas, porque essas moedas eu não tenho, estava saindo de circulação, eu não quero trocar. Você quer me vender essas 3 moedas? Eu falei, vendo? R$ 20? Inteligente, eu falei para vocês que eu sou. Peguei os R$ 20, dei as 3 moedas e segui minha vida. Fui para casa feliz da vida. No caminho para casa ainda, eu querendo pegar aquela nota, sentir o cheiro da nota, ver como é que era, tal. Talvez eu nunca tinha pego uma nota daquele valor. E a verdade é que quando eu peguei e abri a nota, assim, do lado de trás tinha a foto de um político, assim, fazendo joia, né? Era uma nota falsa, bem falsa, né? Se eu fosse um pouquinho mais esperto, eu saberia que a nota de 20 ainda estava para lançar, né? Não tinha lançado ainda, mas os políticos se anteciparam, fizeram essa jogada. Valeu, né? Ganhei meus R$ 20 falsos. Mas a verdade é que quando a notícia é boa demais para ser verdade, nós sempre desconfiamos, não é verdade? Talvez aqueles que trabalhem com computador, de vez em quando apareça aquele anúncio, você é o sorteado número 1 milhão. Você acaba de ganhar 500 milhões de reais. Ninguém faz isso, ninguém. Uau, ganhei 500 milhões, vou clicar aqui, vou pegar meu prêmio. Alguns talvez ainda façam, mas a maioria já descobriu que é uma grande furada, porque a esmola é demais. Tem esse termo popular, quando a esmola é muita, né, o santo desconfia. Não é bom esse ditado não, tá? Mas, meus irmãos, a verdade é que Maria estava exatamente nesse contexto, onde ela estava para receber uma grande e magnífica notícia. Magnífica demais para ser verdade. Veja, nós estamos em um contexto de algumas notícias. Nós recebemos esse ano, 2022. O ano começou e nós já recebemos uma notícia sobre uma invasão na Ucrânia. As coisas parecem que não estão indo melhor. As coisas não estão melhorando. Depois nós estamos nos recuperando do Covid-19. Tá ali, tá quase. De repente aparece umas varíola do macaco, outros vírus, uma outra variante do Covid, outras coisas. E aumenta-se os casos e outras pessoas voltam a pegar a doença e a gente se desespera de novo. E aí a gente começa a acalmar e vem as eleições. Outras notícias, quantas brigas, quantas discussões, quantos dessabores de um irmão para com o outro por conta de políticos que não valem a pena. Depois, nós tivemos a Copa. E aí a gente falou, agora sim uma boa notícia, vamos esquecer tudo que aconteceu, agora esquece varíola, esquece eleição, esquece tudo, esquece Ucrânia, agora eu quero saber de Brasil. E o brasileiro descobriu que vai ter que trabalhar na terça-feira. Não vai ter folga, não vai sair mais cedo, porque infelizmente o Brasil não continuou. E as más notícias vêm repercutindo e de repente se alguém chega em você agora e te dá uma boa notícia, eu já estou calejado, não vai dar certo. Talvez você esteja desanimado nesse momento, mas eu quero trazer a melhor notícia de todas para você. Nessa noite, a mesma notícia que foi dada a Maria naquela noite. Eu quero trazer essa notícia ao seu coração, porque um menino nasceu. O menino estava por nascer, estava indo para o ventre daquela mulher. Era esse o anúncio: Maria, você será mãe de um menino. Qualquer menino? De maneira nenhuma. O menino, o homem, o rei.
Olha, tá vendo, Maria, tudo isso que vocês estão passando, essas dificuldades, não só financeiras, de pecado, de dor e de rompimento com Deus, silêncio profético por mais de 400 anos. O seu povo não está mais desamparado. O Deus de Israel voltou a olhar para vocês. E agora a salvação virá ao mundo. Que notícia maravilhosa, não é? E é isso que nós vamos ver nesse sermão de hoje. As boas novas do reino de Deus. E a primeira grande notícia dessas boas novas é que Deus nos favorece novamente. Deus nos favorece novamente. Aqui no versículo 26 diz: no sexto mês, e é importante dizer que no sexto mês do quê? No sexto mês de gestação de Isabel, a mãe de João Batista, primo de Jesus. No sexto mês da vida da gestação dela, então, foi quando Maria recebeu a visita do mesmo anjo que visitou a Zacarias e Isabel. O mesmo anjo que disse para aquele casal: vocês não podem ter filho, mas Deus pode fazer com que vocês tenham. O anjo Gabriel, o mesmo anjo que esteve também lá em Daniel, anunciando e ajudando Daniel a revelar os sonhos para o rei Nabucodonosor. Esse anjo é o Gabriel. Então, no sexto mês dessa gestação, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Uma coisa importante a dizer sobre os anjos não têm autonomia, ao contrário de nós. Eles não têm a livre agência, ou simplesmente eles não podem fazer o que querem. Eles são enviados da parte de Deus. Toda vez que você vê um anjo, todas as vezes que você vê um anjo nas Sagradas Escrituras, ele está cumprindo um mandato de alguém superior a ele, Deus. E o anjo Gabriel, nesse momento, também não faz diferente. E a Bíblia é muito enfática ao dizer: ele é enviado, não só enviado, mas da parte de Deus, para uma cidade na Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. Meus irmãos, esse anjo foi numa cidade que era isolada, uma cidade que não era tão comercial, uma cidade que não tinha absolutamente nada de bom de vir de lá. De fato, ela não era produtiva, ela não era um local de comércio, ela não era uma cidade portuária, ela era talvez uma das piores cidades daquele lugar, uma das piores cidades. E então Deus manda um anjo para aquele lugar. Aí você pode estar pensando: não, então deve ser um filho de um príncipe. Ou então a moça que vai receber o grande rei deve ser já uma rainha ou uma princesa, ou pelo menos alguém muito importante. Não, era Maria. Maria nem sequer era casada ainda, ela estava desposada. E para que vocês entendam, desposada é como se fosse o noivado de hoje em dia, só que de verdade. Para você romper um noivado era quase um divórcio naquela época. Porque mesmo não estando ainda casado, o marido já era da esposa e a esposa já era dele. Eles já tinham um laço, já tinham um compromisso firmado entre os homens. Então, todo mundo ali já sabia: olha, Maria é desposada de José. Então, ninguém mexia mais com Maria, ninguém mais tentava nada com Maria. Maria era comprometida, por mais que ainda não tivessem juntado, em uma casa e, de fato, casado, estabelecido a aliança completa. E nesse noivado, eles não tinham relações, eram, de fato, um noivado puro, noivado de alguém, vamos colocar, crente, né? Um noivado de pessoas que compreenderam que tinham Deus e que tinha que respeitar todos os processos, e eles estavam nesse processo, Maria e José. Mas olha, Maria não tinha nada demais. Maria não tinha nada de espetacular ou de esplêndido, a não ser a sua fiel obediência ao nosso Deus. É difícil falar sobre Maria no meio evangélico, porque por muitos e muitos anos a nossa igreja foi alvejada com o anticatolicismo.
onde toda vez que é dito o nome de Maria, nós damos um passo para trás e não, Maria não é bom. Maria é bíblico. Maria, Deus encontrou em Maria o que ele não encontrou em outras mulheres. Ele encontrou uma fidelidade, uma obediência. Assim como ele encontrou em Abraão, assim como ele encontrou em Moisés, Deus escolheu Maria. É sim, uma mulher importante das Sagradas Escrituras. Deve ser adorada? Sob hipótese alguma. Ela consegue interceder por nós? Sob hipótese alguma. Ninguém pode. A Bíblia diz que o único intercessor entre Deus e o homem é Jesus Cristo, homem. Então, Maria não tem esses papéis, infelizmente foram dados esses papéis para ela durante anos, mas também nós não devemos, sob hipótese alguma, menosprezar o papel importante que Maria teve aqui. Um papel de uma esposa que ainda estava para casar e que de repente foi colocada em xeque, foi colocada à prova mediante uma situação extremamente constrangedora. E José era um carpinteiro. José não tinha absolutamente nada demais também. Não era filho de um rei, se bem que veio da linhagem de Davi, mas ele mesmo não tinha grandes riquezas. Ele não era importante na sua cidade e a sua cidade também não era importante. O que um anjo do Senhor foi fazer numa cidade sem importância com um casal pouco mencionado, pouco visto, talvez até apagado na sociedade? Isso nos mostra, e eu vejo a beleza que Deus tem nessa passagem, é que a grandeza toda a grandeza que está nessa passagem está em Jesus Cristo. Não está no império que ele nasceu. Ele poderia ter nascido em Jerusalém, ele poderia ter nascido já um rei, mas não. Deus não quis fazer dessa forma. Deus quis nos mostrar como o reino de Deus é. O reino de Deus é muito diferente do reino humano. Reino humano tem egoísmo. Reino humano tem vaidade. O reino de Deus tem humildade. O reino de Deus tem amor. Amor verdadeiro. Tem um velho ditado: se você quer conhecer alguém verdadeiramente, dê poder a ela. Você quer conhecer verdadeiramente uma pessoa? Dê poder a ela. Quantas pessoas nós vimos ao decorrer da história da igreja, da história do mundo, quando colocadas em altas posições de poderes, fizeram grandes barbaridades, destruíram países, mataram mais pessoas. Quando as pessoas são colocadas em altos poderes, elas tendem ao fracasso. E sabe por quê? Porque todo o alto poder pertence a Deus. E quando essa honra não é dada a Deus, essa pessoa não consegue suportar o peso de estar lá em cima. É algo que só pertence ao nosso Deus. Então esse espetáculo que aconteceu, esse arcanjo, não foi um anjo que desceu apenas, foi um arcanjo, foi um dos grandes anjos do céu. Mencionado na Bíblia apenas dois, Gabriel e Miguel. Gabriel então desce e vai conversar com Maria pessoalmente. E ele veio trazer a mensagem do rei pessoalmente. O nosso rei, o nosso Deus, quis mandar o seu melhor mensageiro para entregar uma mensagem de extrema urgência e importância. Olha só, você ganhou R$1 bilhão. Isso porque, para aquele contexto, o que estava acontecendo é: Maria, você foi escolhida, Maria. E é isso que vai dizer no versículo 20 e 28. Diz assim: entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Interessante que a Vulgata Latina foi traduzida, eu penso que intencionalmente e erroneamente, na Bíblia Católica para Ave Maria, cheia de graça, nesse mesmo versículo onde está: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Seria uma saudação, Ave Maria, porque as pessoas falavam Ave César,
uma saudação a Maria. A Ave Maria cheia de graça. A verdade é que ela era muito favorecida. O termo cheia da graça é porque ela foi preenchida pela graça que não era dela. Quando você é um miserável pecador, como eu, quando você é alcançado pela mensagem do Evangelho, quando você tem um encontro verdadeiro com Deus e agora não consegue mais viver de uma outra maneira, quando o Evangelho vem como uma flecha em seu coração e você não sabe mais como escapar e você nem quer mais escapar, você percebe o quão pecador você era, o quão pecador você é e o quão difícil é fazer o bem. E então você percebe que toda a bondade e toda a graça que está vindo, que sai de você, não pertence a você, mas pertence a Deus. Então Maria, que estava aqui, ela estava profundamente agraciada por Deus. Ela tinha sido muito favorecida por esse Deus. Deus tinha amado tanto Maria. E ela foi extremamente favorecida com a maior honraria que qualquer ser humano já teve, que foi ser portadora, foi ser mãe de um menino que já nasceu rei, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então essa Maria, ela não dava graça a ninguém, ela não tinha poder de dar graças, mas ela tinha muita graça recebida do nosso Deus. Ela era pecadora, como eu e você, mas ela era fiel e obediente, como muitas vezes nós não somos. Nós temos muito a aprender com Maria, temos muito. John MacArthur diz sobre ainda esse termo, Ave Maria cheia de graça, ele diz que essas palavras não estão elogiando Maria pelo seu caráter virtuoso, piedoso ou digno, mas a mensagem de Gabriel para ela simplesmente diz que Deus escolheu livremente dar graça a Maria, e foi isso que a tornou favorecida e abençoada. Deus escolheu dar graça a Maria. Meus irmãos, muitas vezes, nós como crentes em Cristo Jesus, e eu falo isso com muita tristeza no coração, em dado momento nos sentimos talvez superiores a outras pessoas à nossa volta. Em dado momento nós nos comportamos como superiores a algumas pessoas, com uma falsa piedade. Nós devemos de fato ter piedade e nos colocarmos no nosso lugar. A Bíblia diz que nós devemos considerar o outro como superior a nós mesmos. Você tem feito isso não apenas com seus superiores, mas você tem feito isso com as pessoas que você julga ser inferior a você? Esse é um dos chamados que Deus tem para nós. A obediência de colocar-nos em nosso lugar, mesmo com tanta graça recebida do nosso Deus. Nós somos abençoados, somos um povo abençoado, recebemos bênção da parte de Deus. E o que estamos fazendo com essas bênçãos? Estamos retendo ela para nós? Estamos guardando essas bênçãos para que ninguém mais veja? Olha, esse aqui é o meu tesouro, eu vou enterrá-lo e vou guardá-lo. Ou será que nós estamos anunciando a todas as pessoas? Quais são os seus planos para 2023? Você já fez isso? Você já fez o seu planejamento anual? Você já começou a pensar em 2023, agora eu vou fazer academia, ou então vou fazer uma dieta, vou ficar rico, vou começar uma faculdade? Já está na época de começar a fazer esses planos, né? Faça um plano diferente dessa vez. Em 2023 eu serei mais crente. Em 2023 eu vou evangelizar uma pessoa. Em 2023 uma pessoa vai conhecer a Cristo, porque eu vou anunciar para muitas pessoas, mas pelo menos uma pessoa, Senhor. Comece a orar dessa forma. Se cada um de nós tivermos isso proposto em nosso coração, essa igreja nessa mesma época, o ano que vem, vai ter 100 pessoas. Não é por quantidade, meus irmãos, mas é por trabalho. Nós somos chamados para um trabalho. Nós somos chamados a pregar o Evangelho e não apenas nos acomodarmos ou fazermos programas, ou fazermos atividades semanais. Tudo isso é muito bom, isso nos edifica, mas não basta nos enchermos de graça e nos sentirmos como vitoriosos. Precisamos compartilhar as bênçãos que Deus tem nos dado.
Precisamos ser fiéis à igreja de Cristo, fiel no trabalho, não apenas no dízimo, fiel ao trabalho, onde você tem usado os seus dons e talentos, onde você tem colocado a sua energia e o seu amor, ali está o seu coração. Existem, meus irmãos, mais de 350 promessas no Antigo Testamento sobre a vinda de Jesus Cristo. Mais de 350 promessas sobre a vinda de um Cristo. E no Novo Testamento isso se concretiza. E no Novo Testamento nós podemos ver a beleza de Isaías saindo e saltando daquelas páginas, mostrando um Criador, um Deus que veio para morrer em nosso lugar, e esse Deus não é qualquer pessoa, não é qualquer ser humano, é um rei. Quantos reis na história da humanidade você viu que entregou a sua própria vida pelo seu povo? Quantos reis, meus irmãos? Quantos reis entregaram o seu próprio sangue para ver que o seu povo passar bem? Nós não vemos isso acontecer. Somente um rei verdadeiro, somente o nosso rei. E o cumprimento dessa promessa, dessa anunciação angelical que Maria recebeu. Isaías predisse que uma virgem daria luz a um filho. Nós lemos sobre isso na liturgia. Que o seu nome seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus que habita entre nós. E foi isso que Jesus fez. Sobre cujo ombro seria posto o governo, cujo nome seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isso está em Isaías capítulo 9, versículos de 6 a 7. É o nosso rei, maravilhoso conselheiro, príncipe, não da guerra, mas agora um príncipe da paz. Foi quem Deus levantou para que agora nós, pecadores, imundos, que não conseguíamos chegar até Deus, agora temos paz com esse Deus. A aliança retornou, e é esse o tema. Boas novas. Deus nos favorece mais uma vez. Deus olha para o seu povo mais uma vez. Ele inclina os seus ouvidos depois de 400 anos sem fazer isso. Ele novamente favorece o teu povo. E no segundo ponto, nós vemos outras boas novas. Deus opera milagres novamente. No versículo 31, diz assim: Eis que conceberá e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Chamarás o nome de Jesus. Meus irmãos, Jesus significa Deus salvará, Deus Salvador. Jesus, ele veio com um propósito. Ele não veio apenas para instruir aqueles que eram seus, mas os milagres que Jesus fazia, sabe aqueles milagres? Curava o cego, o leproso, fazia o coxo voltar a andar. Todos aqueles milagres que Jesus fez apontavam para uma coisa, não era apenas para benefício daquela pessoa. Como eu já disse, o cego voltou a parar de enxergar, ele morreu. O coxo voltou a se deitar. O morto que reviveu e Jesus ressuscitou, Lázaro, voltou a morrer. Mas sabe o que Jesus fez mostrando todos aqueles milagres? Ele deu uma prova, um sabor do que é o reino de Deus. Jesus não estava fazendo milagres para se exibir, mas para mostrar que existe um reino superior a tudo isso, superior às nossas rixas, superior aos nossos problemas, superior a isso que você está passando nesse momento, a qualquer ideologia, a qualquer coisa. É o nosso rei, é amor. Se você gastou tempo com qualquer outra coisa que não fosse isso esse ano,
No ano que vem faça diferente. Evangelize. Existem pessoas que estão precisando ouvir a voz do Salvador. Existem pessoas que ainda estão perdidas e mortas nos seus delitos e pecados e não conseguem se levantar, e não conseguem mesmo, mas eles precisam de um braço estendido, de alguém que mostre o caminho para elas e diga: olha, existe uma esperança, o reino de Deus foi anunciado, nós vimos prova disso. Os milagres de Jesus estão aqui para nos mostrar uma prova do reino de Deus aqui na terra, onde não há dor, onde não há choro, não há pranto, não há morte, não existe sol, nem lua, nem mar. Isso porque o mar causa divisões de terras, o sol não é mais necessário, porque quem brilhará para sempre é Jesus Cristo. Ele brilhará eternamente junto conosco. Esse é o nosso Rei. Quem tem Jesus não precisa de um sol sobre a cabeça, não precisa de um pão para se alimentar. Quem tem Jesus não precisa de nada. Ele provê tudo o que você necessita e muito, muito mais. E aqui ele voltou a trazer milagres. Veja, nós estávamos depois de Malaquias em um grande período de silêncio profético, é chamado assim. Isso porque ninguém mais falava sobre, não havia nenhum outro profeta de Deus nesse período. Então Malaquias foi o último. E então as pessoas começaram a dizer: e esse Deus não está mais levantando homens, Deus não está mais falando conosco, será que nós temos um Deus? O que aconteceu com o nosso Deus? E durante esses 400 anos, sabe o que aconteceu? Aquele povo judeu, que antes tinha um Deus que acompanhava-o de perto, eles começaram a ficar religiosos, sem apontar para nenhum Deus. Eles começaram a fazer rituais sempre rituais e mais rituais, de virem à igreja, no caso, nas sinagogas, falavam sobre a lei, falavam sobre várias leis, eles desdobraram a lei, colocaram mais leis em cima da lei de Deus, e eles gastaram esses 400 anos colocando legislação sobre a lei de Deus, quando nada disso era necessário. Deus só queria ser adorado em espírito e verdade. Deus só queria o coração daqueles homens. Olha, muitas vezes nós estamos fazendo igual os fariseus, iguais os judeus daquela época. Quando nós começamos a vir à igreja sem saber o motivo pelo qual estamos aqui. Ah, hoje é domingo, tem que ir para a igreja. Não, não é hoje é domingo, tem que ir para a igreja. Hoje é o dia do Senhor. Eu vou à igreja para adorá-lo, é o meu Senhor. Eu não consigo viver de uma outra forma, eu preciso adorar o meu Senhor. Eu preciso entregar a minha vida. Se eu não for ao culto, eu vou passar mal. Eu vou ficar doente, eu vou ficar com febre, eu vou ficar mal, porque eu preciso cultuar ao meu Deus. Isso não é praga. Isso é uma mensagem urgente. Não é Deus que precisa do seu culto. É você que precisa desesperadamente cultuar ao seu Deus. Se você falta num domingo e não sente falta, e não sente absolutamente nada, é como se você estivesse tranquilo, meu irmão, volte ao Evangelho. Você precisa renovar os seus votos com Deus. Você precisa renovar a sua aliança que talvez nunca tenha sido feita. Nós precisamos amar a casa do Senhor. Nós precisamos amar estar aqui junto com o povo de Deus. A comunhão pode ser desgastante muitas vezes, é verdade. Mas aqui na igreja nós vemos milagres. Cada vida é um milagre. A sua vida é um milagre. O que Deus fez por você é um milagre. Deus te amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer no seu lugar. Deus te amou. A sua vida é sim um milagre. Como você tem feito para agradecer a Deus? Julgando, maltratando outros irmãos, impaciente, revoltado, rebelde? Como você tem agradecido ao que Deus te deu?
No versículo 32, ele vai falar como esse Deus será chamado. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele renova, mais uma vez, o que nós já sabemos. Jesus é rei da linhagem de Davi. Não foi por acaso que ele escolheu José. José vem da descendência de Davi. Davi vem da descendência de Abraão. E a aliança de Deus é sempre renovada. Isso nos leva ao ponto 3. Deus renova a sua aliança novamente. Deus renova a sua aliança novamente. Versículo 33 diz que ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. O seu reinado não terá fim. Vamos nos lembrar das promessas de Deus. Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação, um grande povo. E Deus cumpriu. Eis que estamos aqui. Você consegue contar quantos crentes tem no mundo? Você consegue me dizer quantos cristãos hoje tem no mundo exatamente? Então talvez nós já somos a quantidade de areia no mar, a quantidade de estrelas no céu, incontáveis, todos filhos de Abraão. Mas ele também disse a Abraão, ele também prometeu a esse mesmo homem que a descendência de Abraão iria perpetuar. E eis que perpetuou. E dessa descendência gigantesca veio Davi, um rei. E Deus, mesmo com toda a insatisfação pelo povo de Israel, vamos nos lembrar de como veio Davi. Após a época de Juízes, onde Deus levantava homens para cuidar do seu povo, e ele mesmo reinava o seu povo, o povo virou as costas para Deus e disse: nós não queremos o Senhor como rei. Nós queremos um rei em carne e osso, como todos os outros povos. Então Deus fez a vontade do povo. E olha, toda vez que Deus quer castigar um povo, Ele faz a vontade do povo. Toda vez que Ele quer castigar um povo, Ele deixa o povo fazer o que quer. É simples. Então cuidado quando você começar a pedir as coisas para Deus e de repente você ouvir um amém. De repente Deus fazer o que você quer, porque isso pode ser danoso para você. O meu filho pode ter o sonho de descer essa escada aqui de escorregador. Pode ter esse sonho, mas eu sempre vou falar não. Mas quando eu quiser o mal do meu filho, eu vou falar sim. Quando eu quiser que ele aprenda com o próprio tombo, eu vou falar sim. Então perceba que às vezes o sim de Deus não é o melhor para nós. Às vezes o sim de Deus não nos protege, então nós precisamos de um não. E o nosso Deus permitiu que o reinado fosse estabelecido. O rei Saul foi um rei ímpio, fez barbaridades, e depois do rei Saul nós tivemos o rei Davi. E o rei Davi, com o rei Davi, homem segundo o coração de Deus, com esse rei, Deus estabeleceu nova aliança e disse: Davi, vou estabelecer nova aliança com você, e o seu reinado durará para sempre. E como isso é possível se Davi morreu e depois Salomão também morreu e os reinos separaram e nem tem mais o reino? A Bíblia diz que um descendente nasceu. E esse descendente é eterno. Esse descendente morreu naquela cruz por todos nós, mas ele ressuscitou. E o seu reinado é eterno. Esse é o nosso Deus. E com aquele menino no ventre de Maria, Deus estava pronto a dizer para aquele povo: eis aqui o rei. Eis aqui a minha aliança sendo renovada. Não por vocês. Porque não foi Deus que quebrou a aliança. Deus não quebrou a aliança. Quem quebrou a aliança fomos nós. Nós traímos a Deus. Nós enganamos a Deus. Não se aparte disso. Somos nós. Mas Deus nos deu nova esperança. Talvez seja por isso que todo o povo se alegra quando vai chegando o Natal. Nós vemos luzinhas piscando para todo lado, árvores de Natal, alegria, o pessoal cantando na rua.
Não esse aqui que está cantando outra coisa. Mas todos nós, de certa maneira, ficamos mais alegres, mais bondosos. Isso por quê? Será que tem uma magia no Natal? Não, mas o Natal nos remete a Cristo, nos faz lembrar do Salvador, nos faz lembrar do quanto somos agraciados por Deus e nos faz lembrar que nós precisamos compartilhar das grandes bênçãos que o Senhor tem para nós. Deus não tem duas palavras. Se o nosso Deus prometeu fazer aliança com o seu povo, Ele faz. E o que Ele prometeu, Ele cumpre. Venha Jesus Cristo. Venha ao nosso grande Criador e Redentor. Jesus Cristo disse a todos nós, no seu maior sermão, Ele disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta, estreito o caminho que conduz à vida, e poucos são os que encontram. Nós estamos em épocas de falsos profetas, de falsas igrejas, de falsas pessoas. Nós precisamos ter muito cuidado para discernir o que é bom e o que é ruim. Então, faça um combinado com Deus. Seja como a igreja de Éfeso. Reconheça os falsos profetas. Sabe como a igreja de Éfeso fazia isso? Através do estudo da palavra. Que tipo de cristão é você? Quem você quer ser? Uma pessoa totalmente manipulável e enganável? Uma pessoa que pode ser levada por qualquer vento de doutrina? Ou você quer ter firmeza na fé? Firmeza na fé é só com isso aqui. Não deixe ninguém te enganar. Não deixe ninguém te falar como manipular as Sagradas Escrituras. Reformadores e mais reformadores morreram para que vocês tivessem acesso às Sagradas Escrituras. Nós temos acesso às Sagradas Escrituras na nossa língua, porque pessoas padeceram, lutaram em nosso favor. Hoje você tem acesso à Bíblia física em qualquer lugar, até ali mesmo. Você tem acesso no celular, no tablet, no computador, você tem acesso a ela em áudio. Você pode ver N pregações muito boas, reformadas na internet. Você pode passar o dia escutando salmos em áudio, até com musiquinha de fundo. Qual é a sua desculpa para não se aprofundar na palavra de Deus? É falta de tempo? Você ousa dizer que não tem tempo a Deus? Com que você tem gastado o seu tempo? Com que você tem dedicado horas da sua vida, se não a palavra? Sim, a palavra. Isso aqui não é dever só do pastor. De maneira alguma, meus irmãos. Amanhã, eu não sei. Eu posso não ser mais fiel às Sagradas Escrituras. E a igreja precisa estar pronta para reconhecer um falso profeta. A igreja precisa estar pronta para reconhecer quando alguém está faltando com a verdade, com a palavra de Deus. Não se deixe enganar, meus irmãos. Não se deixe enganar por qualquer vento de doutrina. Irmãos de fé, irmãos em Cristo, irmãos que cresceram na fé comigo, estão abandonando a fé por falta de conhecimento, e a palavra diz isso. O meu povo perece por falta de conhecimento. Não pereça. É esse o final de João 3,16. Não pereça. Creia na palavra de Deus. Ela tem poder por si só. Está passando por problema, está passando por dificuldade? Venha Jesus Cristo. Dobre-se perante a autoridade das Sagradas Escrituras. Seja fiel, seja obediente, assim como Maria. Não duvide. Deus fará um milagre na sua vida, assim como fez na vida de Maria e na vida de tantas outras pessoas. Curva a sua cabeça, vamos orar. Deus, ó Pai, a tua mensagem foi
anunciada aqui essa noite. Ó Deus, o que nós te pedimos é que, apesar de mim, essa mensagem tenha chegado aos corações de cada crente em Cristo Jesus aqui hoje. Ó Deus, que saiamos daqui prontos para anunciar o Teu Evangelho, propagar as boas novas, trabalhar. Ó Deus, sabemos que temos falhado em várias áreas. Temos falhado em estudar mais sobre o Senhor. Temos falhado, ó Deus, em servir melhor a Tua casa. Nos perdoa, Deus, pelo mau serviço que muitas vezes prestamos. Nos ajude a sermos servos melhores. Queremos ser, sim, como Maria, que não hesitou a obedecer a Tua voz, que não hesitou a obedecer o Teu chamado, o Seu comando, mesmo que isso custasse um grande problema familiar. Ó Deus, me dê essa ousadia, nos dê essa ousadia. Ó Deus, para que mesmo com a dúvida, mesmo com a suspeita de uma grande bênção, nós acreditemos que o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor cuida de nós, e o Senhor nos orienta, e nada de mal acontece com os Teus filhos, nada foge do Teu controle. Louvamos-te, Deus, em nome de Jesus. Amém.